Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É a professora Dadinha. Vamos conversar aqui sobre a questão 21, nas questões de arte, a questão 21 desse simulado desse último simulado que vocês fizeram. É uma questão sobre o cubismo e aqui nós temos uma obra de Braque que dá para a gente ver assim muito vagamente a forma de uma paleta, a forma de um instrumento musical que está aí muito confuso, mas dá para a gente ver. Está meio fragmentado, está meio cortado, mas dá para a gente ver aí que tem um instrumento musical. Muito que bem, o texto 1. No texto 2, nós temos aqui, pela primeira vez, estava sendo produzida uma arte em que a tela não mais pretendia ser uma janela, um instrumento de ilusão, apresentando-se ela própria como um objeto. Picasso chamou isso de pintura pura, querendo dizer que o espectador deveria julgar a pintura pela qualidade da composição, cor, linha e forma, não com base na qualidade de um engano ilusório. A coisa mais importante agora era o prazer lírico e rítmico a ser desfrutado pelos olhos enquanto eles percorriam as formas angulares expostas na tela. E elas abundam em violino e paleta de Braque. Bom, a pintura, a questão é sobre o cubismo. O cubismo foi a vanguarda que rompeu mais radicalmente com o uso da perspectiva. Só relembrando, nós estudamos perspectiva quando nós conversamos sobre o Renascimento. A perspectiva ela foi trabalhada de forma sistematizada e já de forma científica a partir do Renascimento. Perspectiva é a ilusão de profundidade em uma superfície que é plana. É a ilusão de uma pintura a pintura é feita em uma superfície que é bidimensional. A perspectiva dá a ilusão de que a pintura é tridimensional e as figuras são representadas a partir de um ângulo pelo qual aquelas figuras estão sendo vistas. No cubismo, as figuras são fragmentadas, como se elas tivessem sido repartidas, recortadas e depois recoladas de formas abertas, como se elas estivessem rompendo com essa representação a partir de um determinado ângulo. Ou seja, as figuras parecem ser vistas de ângulos diferentes. Então, por isso a gente diz muitas vezes que elas são fragmentadas ou são decompostas, ou há uma decomposição das figuras. E essa é uma das características principais do cubismo. Então, quando a gente define cubismo, a gente define o cubismo como foi a vanguarda que usou formas angulares, ou seja, geometrizou as formas e rompeu com a perspectiva. Essa ruptura com a perspectiva é exatamente não usar a perspectiva de forma correta. Olhando para a figura, a gente pode até dizer, mas eu percebo, por exemplo, que essa forma aqui está um pouco mais à frente e essa outra forma ali está mais atrás. Mas essa perspectiva ela não está sendo usada da forma correta. Essa forma aqui do violino, me parece um violino, ele não está sendo, ela está recortada, ela não está representada. O violino ele não está representado a partir de um ângulo. Parece que ele foi recortado e depois ele foi recolado. Isso é que a gente entende como ruptura com a perspectiva. Então, o cubismo de Picasso e Braque, além de usar as formas angulares, rompeu com o uso da perspectiva. Então, a gente fica com a letra A. As outras letras, B, representou figuras e cenários oníricos. Isso é uma característica do surrealismo. Apropriou-se do dinamismo do futurismo? Não tem a impressão de movimento aqui. O futurismo, inclusive, ele é posterior ao cubismo. Então, foi o futurismo que se apropriou dos elementos do cubismo.
Prolongou o decorativismo do Art Nouveau. O Art Nouveau trabalhou com linhas curvas e sinuosas. Então, isso a gente não vê no cubismo, que é linhas retas e angulares. Usou linhas orgânicas em superfícies irregulares. Linhas orgânicas é a mesma coisa de linhas curvas e sinuosas. Então, não também. Então, só nos resta a letra A.